meus amores, tudo bem? Bom, nós vamos continuar a nossa aula de geografia. Na aula passada, nós falamos um pouquinho, sobre o uso da água, falamos sobre que o círculo da água, ele é um círculo constante, Falamos que a água é um recurso natural renovável, ela se renova por si próprio, ela não depende, da ação do homem para ela se renovar. E nós temos na página 221, o uso da água segundo a Agência Nacional das Águas, conhecido como ANA. E aí nós temos uma imagem, a professora Jorge não vai detalhar essa imagem, Mas dei uma olhada com bastante atenção. E nós vamos para a página 222, que nós vamos falar, Aí sim, aí tem o estudo da ANA, que é essa página anterior aqui, Aponta perspectiva de aumento do uso da água no Brasil até 2030. Com certeza, Porque na medida que a população ela vai aumentando, o que acontece? Nós vamos gastando mais água. Se hoje, 2020, nós temos uma quantidade de habitantes, imagina daqui a 10 anos, essa quantidade de habitantes vai o quê? Aumentar. Então aí temos segundo, a cada segundo são utilizados em média 2 milhões e 83 mil litros de água no Brasil, Em 1931 eram utilizados apenas o quê? 131 mil. Aí nós já começamos o texto fazendo, um levantamento da quantidade de água que nós utilizamos em média, E a quantidade de água utilizada em 1931. Então, quer dizer que cerca de 6,3% do uso atual, Olha como mudou. O uso da água, ela deverá crescer 24% em 2030, superando a marca de 2 milhões e meio de litros por segundo. Olha a diferença, Essas informações constam do Manual de Uso da Água no Brasil, elaborado pela ANA, E que traça um panorama das demandas pelos recursos hídricos em todos os municípios brasileiros entre 1931 e 2030. Nós aprendemos, que a agricultura, ela vem, é o local onde se gasta muita água. Então aí vamos relembrar, que a agricultura irrigada, o abastecimento urbano e a indústria de transformação são responsáveis por 85% das retiradas da água em corpos hídricos, Todos os usos continuarão se expandindo nos próximos anos, com exceção do abastecimento humano, rural, que deverá cair com a redução da população no meio rural. Então, tudo indica que a população rural irá diminuir. As pessoas não querem ficar no campo, elas querem sair do campo e irem para a cidade. Se as pessoas do campo diminuírem, com certeza o uso da água também irá diminuir. Então nós temos aí, olha, a quantidade de água que é gastada pela mineração, pelo abastecimento rural, pelo abastecimento urbano. Olha a diferença, 1,7% no rural. No urbano é 23,8%. Na indústria, Olha quanto na irrigação, nós já aprendemos lá no primeiro bimestre, na irrigação, no uso animal e na termoelétrica. Nós vamos aprender mais tarde, que a energia, ela é gerada, e ela precisa, para ela ser gerada, ela precisa da água.
E de acordo com o estudo da Ana, vocês vão ler as frases e vão colocar verdadeiro ou falso, ok? Bom, página 223. Página 223 ainda continua falando sobre a Ana, tá? Sobre o levantamento, o estudo, né? O que a Agência Nacional das Águas, ANA, tá? Conforme vimos anteriormente, o uso da água na agricultura, cerca de 52%. É importante lembrar que a água utilizada na agricultura permanece no solo, tá? Sendo infiltrada ou evaporada. Ainda assim, não podemos pensar em desperdício, pois se considerarmos uma comunidade que já sofre com a escassez desta água, fará falta em outros usos, tá? Aí nós podemos ver um irrigador solar, tá? Esse irrigador solar é um sistema de irrigação por gotejamento acionado e controlado por quem? Pelo sistema, pela luz solar, tá? Um sensor hídrico, tá? É aquele sensor que avalia a água no solo, tá? E nas plantas. Ele funciona como um termômetro para medir, né, a umidade do solo. E as barraguinhas, tá? São pequenas bacias escavadas no solo, dispersas nas pastagens, nas lavouras. Bom, de acordo com o que nós estudamos, o que é importante pensarmos em ações para minimizar o uso da água na agricultura? Resposta pessoal, tá? Mas nós temos assim uma resposta, né, que eu acredito que vai ser de praticamente todos, tá? Porque na agricultura é o local onde se gasta o quê? Muita água. Podemos ver aqui na estatística, né, que é na agricultura que se usa a água, tá? Além das ações apresentadas, pense em outras ações, tá? Que o agricultor do campo pode fazer, tá? Nós já vimos 3 aqui em cima, 3 ações. Que outra sugestão você pode dar por agricultor? Aí nós temos aí um Saiba Mais, além da questão da gestão da água no processo de irrigação. Outra dificuldade apontada é o excessivo, tá? O excesso da água na agricultura. Na maioria das vezes são os produtos químicos que são utilizados na agricultura. Aqueles fertilizantes, tá? Que fazem mal para a saúde. Esses produtos são lançados, né? Eles são jogados, né? Equipamento lançam esses produtos no ar até atingir a plantação. Quando a irrigação ocorre de forma exagerada, tá? Eles entram, né, nos lençóis freáticos dentro do solo, tá? E esse escoamento vai para onde? Para os rios mais próximos, afetando não só, tá, o solo, mas também como os animais e as plantações, tá? Nós vamos responder a questão de número 17 da página 224 e vamos parar por aí, ok? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.